Olá pessoal, dando sequência aos vídeos sobre resoluções de funções derivadas. Aqui na sequência a gente vai fazer a derivada da função f de x seno, aliás, exponencial de 2x. Só demarquei aqui então qual a gente vai fazer. Deixa eu trazer aqui para vocês, então, no whiteboard, como seria então a resolução dessa função. O que a gente observa aqui, pessoal, quando faz uma resolução de uma função desse tipo, primeiramente é analisar o que temos, né? Então a gente tem uma função exponencial e aqui a gente tem um expoente 2x, né? Se a gente for na sequência relacionar a teoria relacionada à resolução disso, a gente tem o seguinte: pelas regras de derivações, o que a gente observa? A função f de x, sendo uma exponencial de x, a derivada é ela própria, f de x. Só que, na resolução ali daquela função que segue, nós observamos que temos uma função tipo ou parecida com o que temos aqui, né? Uma função f de x, g de x, porque seria uma exponencial com um expoente 2x. Né? Então, analisando, que observamos que a gente tem duas funções ali, a exponencial e o expoente 2x. Então, como seria a resolução que a gente faria desse exemplo? Como eu faria aqui? Então, a gente teria o seguinte, podemos analisar e a resolução seria assim, ó. A gente poderia chamar de u é 2x, ok? De tal forma que se a gente for substituir aqui, eu posso chamar assim, ó, y, que é igual, posso fazer assim, ó, y de x, que é igual a f de x, né? Vai ser igual a exponencial, substituindo aqui, ficaria exponencial de u. Assim, a gente começa a analisar algo que está parecido com o que a gente tem ali no resultado, né? Aliás, da tabela, né? Se a gente derivasse y de x ou f de x, a gente teria exponencial de u, ok? Embora a derivada aqui a gente está fazendo com relação a x, né? Então, por isso que a gente analisa também a questão da regra da cadeia aplicada aqui, não é? A gente observa, a gente tem ali, então, só repetindo aqui, ó, y de x vai ser igual a f de x, que é exponencial de u. Só substituir aqui o 2x, que é igual a u, aqui em cima, né? Então, de tal forma que, se a gente fosse fazer essa derivada, a derivada de y com relação a x, nada mais é do que um par de derivadas, né? A gente vai derivar u com relação a x, então vamos anotar aqui, ó. A gente derivaria u com relação a x, né? Que multiplicaria a derivada de y com relação a u, ok? De tal forma que, se formos fazer aqui, ó, a representação de u', que é igual à derivada de u com relação a x, a gente observa que essa derivada é parecida com o que nós fizemos anteriormente no vídeo, né? É uma constante vezes 2x. Então aqui a derivada seria 2. Ok? O expoente cai, ficaria 1, né? 1 vezes 2, 2. Aqui o expoente fica 1 menos 1. Então fica x elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1, né? Então a derivada de y, aliás, de u com relação a x é 2. Então, parte daqui a gente já tem, ó, 2. Agora o que falta é a derivada de y com relação a u. Derivando y com relação a u, a gente teria o quê? Seria aqui, ó, y' de x, né? Ou que é igual
a f' de x seria aqui a exponencial de u, só que a gente não está derivando com relação a u, e sim com relação a x, de tal forma que seria a exponencial de u, cujo expoente é 2x. A gente substitui o u por 2x aqui em cima, de tal maneira que a resolução seria então aqui, ó, 2, que é o que a gente tem aqui, a derivada de u com relação a x, então seria 2, que multiplica a exponencial de 2x. De tal maneira, assim, só representando, u de linha de x, que é igual a f' de x, seria então 2 que multiplica exponencial de 2x. Essa seria a melhor resposta para esse exemplo, ok? Espero que seja claro para vocês aí. Vou compartilhar o link desse whiteboard para vocês também usarem como referência de estudo, ok, pessoal? Então, aguardamos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.